Olá pessoal, tudo certo com vocês? Eu me chamo Patrícia e você está no canal Costureira Investidora. E hoje, pessoal, eu quero falar um pouco para vocês a respeito da minha experiência, né, de estar trabalhando das 7 horas da manhã até a meia-noite e como isso me levou para o hospital. E eu fiquei, sim, muito doente, gente. Então, quando eu venho aqui fazer esse vídeo para vocês, não é uma crítica a ninguém. É falar sobre a minha experiência e se isso realmente vale a pena. Será que a nossa vida é só trabalhar? Trabalhar e guardar dinheiro, e juntar dinheiro e investir? Porque eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui nesse canal ou investem, ou estão pensando em investir, ou já investem há bastante tempo, ou estão começando, né? E eu quero falar com vocês o seguinte: quando eu comecei a investir, eu comecei também a consumir bastante conteúdo, acredito que como a maioria das pessoas, comecei a consumir muito conteúdo sobre finanças, sobre renda extra, sobre formas, né, de você estar conseguindo investir mais, cada vez mais, não só do seu salário, mas ter uma outra fonte de renda que venha te proporcionar a investir mais. Então, quando eu comecei a investir, era esse tipo de conteúdo que eu estava consumindo. Baseado nisso, eu entendi que só o meu trabalho não era o suficiente e que eu precisaria estar tendo uma renda extra, um trabalho extra, um segundo trabalho, um terceiro trabalho, né? São tantas coisas que a gente escuta e eu fui nesse embalo. Sempre gostei de trabalhar, então, poxa, eu consigo fazer isso, vamos lá. Então, o que aconteceu? Eu arrumei um emprego na oficina de uma conhecida minha, ela estava precisando e foi bem conveniente para mim porque era próximo da minha casa, eu não ia ter o trabalho de me locomover, né, gastar tempo com ônibus no trânsito, então era andando daqui para o serviço era 10 minutinhos, eu tava lá. Então fiquei lá. Ali eu ganhava mais ou menos R$ 1.600, R$ 1.500 por aí. Só que, consumindo todos esses conteúdos, eu pensei, não é o suficiente, né? E nesse serviço eu estava conseguindo investir ali pelo menos R$ 1.000 todos os meses. Tava ali, meus gastos ali estavam em R$ 500. Eu não pago, lembrando que eu não pago aluguel, né? Tenho essa vantagem de não pagar aluguel. Não tenho contas pesadas, eu não faço contas de cartão de crédito, né? Então, eu não sou uma pessoa que gaste muito, né? Embora eu nem sempre fui assim, mas hoje em dia eu não sou uma pessoa que gasta. Por exemplo, o meu cabelo eu mesmo faço, a minha sobrancelha eu faço, a minha unha eu faço. Quando eu estou com um pouquinho mais de dinheiro sobrando, aí sim eu vou no salão para fazer, mas no geral, em beleza, né, em consumo assim, mulher gasta bastante, mas no geral, essas coisinhas eu consigo economizar um dinheiro, porque eu mesmo faço. Então, assim, eu comecei a trabalhar nesse serviço e procurando algo para fazer a mais. Eu não sou uma pessoa boa de internet, eu não sei lidar com internet, eu não sei mexer com tecnologia. Então, tinha que ser alguma coisa assim, braçal, né? Alguma coisa que eu fizesse ali manualmente mesmo, para que pudesse estar me trazendo uma outra renda. Então, apareceu um amigo meu, como vocês veem no nome do canal, eu sou costureira. Apareceu um amigo meu que estava precisando, né, de alguém para costurar umas peças para ele, que a outra costureira dele não estava mais fazendo. Então, ele me ofereceu e eu aceitei. E aí, gente, que começou a situação ficar complicada pro meu lado. Eu comecei a pegar esse serviço dele mais ou menos assim lá pro mês de março. Mês de março. Do mês de março até o mês de novembro, muita coisa aconteceu. E aí, eu vou falar pra vocês. Eu trabalhava, presta atenção. Eu levantava às 6 horas da manhã pra arrumar meu filho pra ir pra escola e pra ir trabalhar. Então, 6 horas da manhã eu já começava já aquela agonia, já acordava mais angustiada, já acordava mais ansiosa, já acordava mais aflita, porque eu sabia que o meu dia ia ser muito grande. Então você já não acorda pensando em flores, né? Você já não acorda assim naquela paz, você já acorda já
sabendo que você tem que estar ligada no 220. Não importa se você tá bem ou se você não tá bem. E aí, eu acordava 6 horas, levava meu filho pra escola, 7 horas eu entrava no trabalho, meio-dia eu vinha almoçar. Só que o meu almoço, gente, era uma tribulação, porque eu tinha que almoçar, arrumar o meu outro filho, porque eu tenho 3, arrumar o meu outro filho para ir para a escola, que era o que estudava de tarde. Então, quando eu chegava, geralmente ele já estava pronto, mas eu chegava assim tão afobada que parecia que eu tava, que eu tinha caído numa escada, que eu chegava assim toda agoniada, sabe? Assim, aquele estresse já tomando conta de mim. Então, eu arrumava ele, já levava, deixava ele na escola e voltava para o serviço. Desse serviço, eu saía às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, eu tinha que ficar meia hora lá embaixo, na escola do meu filho, esperando ele sair. Então, eu saía às 5 e ele saía mais ou menos ali 5h45, 5h40. Então, eu ficava ali aquele tempo esperando. Chegando em casa, pegava ele, chegava em casa mais ou menos umas 6 e pouquinha, né? Umas 6h15 por aí eu já tava em casa. Fazia alguma coisa para comer nas carreiras, botava a comida no fogo correndo, porque eu sabia que mais ou menos 8 horas eu tinha que estar de volta na máquina. Então eu fazia tudo, botava as crianças para dormir, arrumava assim a casa por cima, que não dava para arrumar muito bem, mas arrumava por cima, tirava o grosso ali. E aí eu começava de novo, das 8, ou às vezes eu conseguia ser mais rápida, né? Das 7h30 até a meia-noite e meia, gente. E aí foi que começou a situação ficar feia pro meu lado, porque eu comecei a ficar cada dia mais estressada. Eu comecei a acordar no susto. Sabe quando você acorda antes do celular despertar? Que parece que você já tá atrasada? Quando o dia começava a clarear, parece que a minha mente já despertava, assim, já automaticamente ela já ligava, sabe? E aí eu comecei a sentir que eu tava acordando assim, parecia que alguém tinha me assustado. E aí, isso aí foi no mês de março que eu comecei a fazer esse outro serviço. Quando chegou no mês de novembro, gente, eu cheguei numa situação que eu já não tava conseguindo dormir mais, sabe? Assim, acho que o meu corpo tava tão acelerado, eu tava tão estressada que eu demorava para dormir. Eu deitava ali mais ou menos meia-noite e 40, porque eu só saía da máquina, tomava um banho e caía na cama. E conseguia dormir. Só que chegou um determinado momento que eu não tava mais conseguindo dormir. Eu não sei se o estresse, eu não sei se era staff, eu não sei se eu tava começando a surtar mesmo. Eu só sei que eu não tava conseguindo mais dormir. Aí eu demorava. Tinha dia que chegava 1 hora, 1h30, 1h40, quase 2 horas e eu ainda não tinha dormido. E aí, quando foi no mês de novembro para dezembro, mais ou menos, eu comecei a ter aceleração no coração. Teve um dia desse que a minha pressão caiu, eu passei mal, comecei a não querer me alimentar bem, eu não tinha mais fome, eu não conseguia comer direito. E quando eu sentia fome, era uma fome doida, assim, que parecia que eu tinha que comer 4 panelas de comida de uma vez. E sem contar que eu não tenho nenhum problema de coração, graças a Deus, mas o meu coração começou a acelerar. Eu sentia que eu tava estressada, começou a dar tremedeira, o meu olho começou a tremer, começava a tremer partes do meu corpo, minha perna tremia do nada, assim. Eu sentia que tinha nervos do meu corpo que ficava tremendo. Sem contar no meu coração também, que eu sentia dando aquelas disparadas. E aí, teve um certo dia que eu quase desmaiei na máquina. Eu quase desmaiei. E aí eu fiquei preocupada, né? Porque eu já não tava conseguindo me alimentar direito. E comecei a ter tonturas. Sabe assim, quando você levanta, que você fica assim, fraca assim, sabe? E você começa a enxergar assim, tudo preto. Isso aqui meu, já estava ficando preto já. Eu não tenho muita tendência a ter olheiras, mas isso aqui meu tava meio fundo, já tava preto já. E aí, gente, eu fui parar no hospital. Por quê? Porque eu tava com uma fraqueza, eu não tava mais conseguindo me alimentar direito, eu não tava conseguindo dormir direito. Os meus olhos, a minha vista ficou ruim, muito ruim, né?
que o meu óculos já não estava servindo mais, o óculos que eu uso para costurar, já não estava servindo mais, e aí minha cabeça começou a voltar a doer, né? Porque é muitas horas forçando a visão, né? Nesse outro trabalho que eu já trabalhava era costurando também, então você imagina, assim, tantas horas, né? Você colada ali sem poder errar, porque se você errar, você acaba costurando o dedo, costurando a mão, quebrando alguma coisa. Então, enfim. E aí, nessa vez que eu fui parar no hospital, o médico falou pra mim que eu tava com, aparentemente eu tava com estresse, né? Só que vamos pra nossa realidade, gente. Eu sou uma pessoa financeiramente pobre. Então, assim, eu não tenho condição de pagar um médico. Eu não tenho condição de pagar um hospital particular. Eu não tenho condição de pagar uma consulta, um acompanhamento. Então, assim, eu sei que se eu fosse fazer um acompanhamento, eu estaria com estresse, eu estaria com fadiga, eu estaria com burnout, eu estaria com vários problemas, né? Tanto é que ele me deu um encaminhamento para que eu pudesse estar encaminhando para outros médicos. Só que quem depende do Sistema Único de Saúde, do SUS, sabe que você morre e o seu médico nunca aparece. Você morre e a consulta nunca sai, o exame nunca sai. Então, assim, é por isso que se chama SUS, né? Seu último suspiro. Porque se você for depender disso, você vai morrer. Você morre e eles não lembram de você. Então, foi isso que aconteceu comigo, gente. Então, né, veio tudo isso junto, né? Eu já não tava conseguindo muito bem trabalhar, juntar as duas coisas. Eu tinha que escolher. Ou eu trabalhava de um jeito, ou eu trabalhava do outro. Ou eu trabalhava lá na minha colega, ou eu trabalhava com esse rapaz em casa. E aí, como todo mundo sabe, né, que eu dei aquela pausa no canal, o que que aconteceu, né? A minha mãe ficou doente, e aí aconteceu que eu fiquei mesmo só com o rapaz, né, que trazia o serviço para mim aqui em casa, que ainda traz, que eu ainda faço, ainda hoje, ainda faço alguma coisa para ele. Vira e mexe, ele traz alguma coisa aqui para eu fazer. Então, assim, gente, quando as pessoas falam que, sabe, assim, não há trabalho que resista a tantas horas, não há pobreza que resista a tantas horas de trabalho, que você tem que trabalhar mesmo, que você tem que acordar 4 horas da manhã, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer uma renda extra, que você não pode só ter um trabalho, que não sei o quê. A grande maioria dessas pessoas não tem a mesma classe social, nunca viveram num ambiente de pobreza, não tem a realidade como a minha, como a sua, que me assiste. Então, assim, se a gente for no embalo de tudo aquilo que a gente escuta na internet, vai acabar você ficando igual eu. Você vai adoecer, você vai ficar ruim, só para estar podendo investir mais. Seria legal a gente conseguir investir uma quantia boa de dinheiro todos os meses? Seria o ideal, seria o maravilhoso, seria o sonho. Porém, não é essa a realidade de todo mundo. Não é essa a realidade da grande maioria da população brasileira, né? A maioria da população brasileira está em situação de pobreza. Então, a maioria das pessoas que ditam isso para outras, elas nunca precisaram acordar às 5 horas da manhã. Só se for para poder fazer uma atividade física. Porque você vê, ó, eu estava trabalhando das 7 da manhã praticamente até a meia-noite. Porque quem é mãe, quem é dona de casa, quem é esposa sabe que a gente trabalhar fora, quando a gente chega em casa, a gente trabalha o dobro. Porque as coisas estão bagunçadas, ninguém vai fazer comida pra você, ninguém vai arrumar a casa pra você, ninguém vai limpar a casa pra você, ninguém vai lavar a sua roupa, ninguém vai passar a sua roupa, ninguém vai fazer os seus afazeres domésticos. Então, quando você trabalha fora, você chega em casa e você já tem que fazer tudo aquilo que você faria durante o dia em pouquíssimas horas. Entendeu? Então o seu tempo ele fica fracionado, o seu tempo fica muito reduzido. E a qualidade de vida da gente vai embora. Gente, eu não conseguia mais fazer uma academia, eu não conseguia mais fazer uma caminhada, eu não conseguia mais fazer uma atividade física. Eu não tenho tendência de engordar. Eu não tenho genética para engordar, ficar uma pessoa gorda assim, sabe? Mas eu comecei a criar gordura visceral.
Quem é mulher sabe que a gente não fica nada feliz quando isso acontece. Então, assim, não adianta você tá bem, você tá ganhando bem e você não estar bem com você mesmo. As coisas têm que ter equilíbrio. Se você não conseguir equilibrar seu trabalho, seu tempo livre, sua família, as coisas que são importantes na sua vida, você vai viver para trabalhar, vai adoecer e não vai conseguir usufruir daquilo que você tanto trabalhou. Então, assim, o tempo de qualidade, ele não tem dinheiro que pague, não tem renda extra que pague. Um passeio em família, não tem trabalho, investimento, não tem nada que pague isso, gente. Por quê? Hoje eu tenho 3 filhos. Quando eu olho pouco tempo atrás, os meus filhos cabiam dentro do meu braço. Eu conseguia segurar no colo eles. Hoje eu já não consigo mais. Eu tenho um rapaz de 15 anos. O menino tá maior do que eu. Eu tenho um de 9 que já tá aqui em mim. Tá no meu ombro já. E o de 6 nem cabe mais no meu colo. Então, assim, o tempo, ele corre. E a gente tem que cuidar da coisa mais preciosa que Deus deu para cada um de nós. Que é a nossa família, que é os nossos filhos, nossos cônjuges. E tem gente que por conta do trabalho, trabalha tanto para dar o melhor para a família, trabalha tanto para viver bem, mas não consegue viver bem, não consegue viver em família, porque passa muito tempo fora de casa. Então, assim, não é que você não deva trabalhar, não é que você não deva investir. Eu estou falando para vocês a minha experiência, que hoje eu vejo de uma outra forma. Hoje eu vou caminhar conforme o meu tempo. Eu não vou ficar me comparando a outras pessoas que nem têm a mesma realidade que a minha. Não tem. Ah, porque a pessoa começou a investir há 2 anos, já tá com tantos mil. A pessoa começou a investir há 1 ano, já tá com tantos mil. A pessoa começou a investir há 2 anos, já tá no primeiro milhão. Gente, cada um tem a sua realidade. Eu tenho prioridades na minha vida, sabe? Eu tenho coisas que o dinheiro não pode comprar. A sua saúde, o dinheiro não pode comprar, sabe? Ainda mais depois que a gente descobriu essa doença do câncer da minha mãe, acho que toda a nossa família, assim, começou a se preocupar mais com o tempo em família, sabe? Do que trabalhar, do que tanto assim trabalhar. Trabalhar é necessário, trabalhar dignifica o homem. O homem precisa trabalhar. O homem que não trabalha é uma escória da sociedade. Ninguém vive sem trabalhar. Por mais rico, né, que a pessoa seja, né, ela sempre vai estar ali fazendo alguma coisa. Você não vê um rico totalmente ali parado, sem fazer nada. Então, o trabalho, ele dignifica o homem. Mas a gente não pode só trabalhar e esquecer da nossa vida, esquecer da nossa família, esquecer dos bens mais preciosos que Deus nos deu, tá bom? Então, assim, trabalhe, invista, estude, ame, cuide, mas não leve as coisas no jeito que eu vejo aqui muito na internet, sabe? Você tem que fazer isso, você tem que dar um jeito, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer não sei o quê, porque a maioria das pessoas que falam sobre investimento, que falam sobre renda extra, que falam sobre isso, aquilo, outro, elas nunca tiveram uma realidade como a minha, elas nunca tiveram uma realidade talvez como a sua. Então é muito fácil falar sobre algo que eu não vivo. É muito fácil falar sobre algo que não existe para mim. Por quê? Porque para mim é possível, só que na minha realidade, entendeu? Eu não preciso passar por aquilo. Eu tenho que dizer que você tem que passar, mas eu não preciso passar por aquilo. Eu vi o meu avô a vida inteira. O meu avô, o pai da minha mãe, ele tem 106 anos. O meu avô, ele trabalha desde que ele se entende por gente. Ele parou de trabalhar ali só quando ele se aposentou. Lá por volta dos 60 e poucos anos, né? Quase 70 já. O meu avô, ele trabalhou a vida inteira no canavial, no corte de cana. E ele sustentou 18 filhos no corte de cana. O meu avô é o tipo exemplo da pessoa que a pessoa vai nascer pobre e vai morrer pobre. Não porque a pessoa não trabalhe. Não porque não seja trabalhador. Não porque a pessoa seja preguiçosa. Mas porque ele não teve oportunidade
de viver diferente. E tem muitas pessoas aqui no YouTube que nunca chegaram perto da realidade do meu avô. Eu nunca cheguei perto da realidade do meu avô. Você entendeu? Então a questão não é só você trabalhar tantas horas, é você fazer tantas rendas extras. A questão é a realidade de cada um. Isso se encaixa na minha realidade? Isso serve para mim? Isso serve da minha realidade? Então é isso que as pessoas esquecem. Quando você fala, você não tá falando só para uma bolha. A bolha pipoca, chega a várias pessoas. E tem pessoas que nunca vão chegar em um nível de riqueza, não porque não trabalhe, não porque não seja trabalhador, mas porque a pessoa não vai ter oportunidade na vida dela. Ela não vai ter oportunidade de trabalhar diferente. Ela não vai ter oportunidade de mostrar algo diferente, de ter um trabalho diferente, de trabalhar menos horas. Não vai ter. Então, assim, a minha realidade não é a realidade do outro. Não adianta, gente, a gente chegar aqui e ficar se comparando com fulano, ficar se comparando com Beltrano, mas sim, sabe, já que você já sabe o caminho, que você sabe sim que você tem aquela educação financeira hoje que você não tinha, que você tem que trabalhar, não gastar tudo, guardar uma parte, isso já é um princípio, mas sempre na realidade, sabe? Não olhando para a realidade de outras pessoas, que cada um tem a sua. Tá bom, pessoal? Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe a todos. Tchau!